Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Nessa quinta-feira, nossa lição tem como assunto a tipologia como profecia. Quando tratamos de profecias apocalípticas na Bíblia, devemos ter em mente que elas não se cumprem duas vezes. Isso significa que uma profecia não tem duplo referente histórico. Quando ela se cumpre uma vez, ela não se cumpre de novo. Não há um segundo cumprimento para as profecias de Daniel ou Apocalipse, por exemplo. Mas isso é diferente do uso que as Escrituras fazem dos tipos e símbolos. Quando eu falo de tipos, eu falo de uma relação de tipologia. E o que exatamente é uma tipologia? Tipologia é uma relação entre duas coisas, dois eventos, duas pessoas, dois locais, duas instituições presentes no Antigo e no Novo Testamento, onde uma é uma prefiguração da primeira. Deixe-me dar um exemplo para que isso fique mais claro. A própria Escritura diz isso para nós. Em 1 Coríntios 10, Paulo diz que a rocha espiritual da qual os israelitas beberam quando tiveram sede no deserto era Cristo. O próprio Jesus também deixa entender isso sobre si mesmo, né? Quando ele fala em João 7, que alguém que bebesse dele se tornaria uma torrente a jorrar para a vida eterna. Fontes de água viva, ele fala para a mulher samaritana também, em João 4. Percebam que um evento ou um objeto do Antigo Testamento, que era aquela pedra, serviu como um símbolo da pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. Então nós podemos dizer que a pedra era um tipo de Cristo e Jesus era o antítipo desta pedra. Isso está numa relação de profecia e cumprimento. A pedra era uma profecia, Jesus era o cumprimento dela. Claro, não uma profecia nos moldes tradicionais, como palavras ditas, pronunciadas, palavras que são escritas ou faladas para alguém, mas uma profecia que aparece de forma simbolizada em um objeto. Jesus também usa outros tipos para falar de si mesmo. Ele fala que, assim como Jonas esteve dentro do peixe durante 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem ficará, esse mesmo período, no seio da terra. João capítulo 19, o apóstolo reconhece que Jesus cumpriu um tipo do Antigo Testamento. Dos cordeiros que eram sacrificados, nenhum de seus ossos eram quebrados. Então ele diz que se cumpriu a Escritura em Jesus, porque nenhum de seus ossos foi quebrado no momento em que ele foi morto, que ele foi crucificado. Veja, João não diz que se cumpriu uma profecia exatamente, porque quando você percebe que texto ele está utilizando, que é um texto levítico, esse texto não é uma profecia, não de modo explícito. Mas, como aqueles cordeiros simbolizavam Jesus, eles servem como um tipo, um símbolo. Então o cordeiro era o tipo e Jesus era o antítipo, que preenchia o tipo. Jesus também fala no seu discurso com Nicodemos que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, aquela serpente que curava as pessoas picadas por serpentes venenosas, assim importava que o Filho do Homem fosse levantado, ou seja, que ele fosse crucificado e levantado na cruz, para que quem olhasse para ele tivesse vida. E há diversos outros exemplos de tipologia no Antigo e Novo Testamento. Romanos capítulo 5 fala de Adão como um tipo de Jesus. O João Batista também fala que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, uma referência muito clara aos tipos simbólicos do Antigo Testamento, nos cordeirinhos. O povo de Israel, no Antigo Pacto, também era uma tipologia da igreja no Novo Testamento. Então é muito interessante a gente investigar as Escrituras com cuidado para entender essas profundas relações de tipologia entre a antiga e a nova aliança. Desse modo nós percebemos de modo mais claro como o Senhor agiu no passado e como ele age do mesmo modo conosco. Isso é um grande ensinamento espiritual para nós, que nos aproxima mais de Jesus Cristo e do seu Espírito, bem como de seu Pai. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.